Conservadorismo. Como o próprio nome sugere, essa ideologia busca conservar valores tradicionais na cultura ocidental. Os conservadores geralmente defendem o núcleo da família, a religião organizada, as forças armadas e o direito de propriedade. Liberalismo. Citado geralmente como a ideologia dominante na história moderna, promove os direitos individuais, a necessidade de um governo aprovado pelo povo e a igualdade perante a lei. Também apoia o livre mercado, eleições entre múltiplos partidos políticos, a separação de poderes no governo, a separação da religião do governo e valores fundamentais escritos na Constituição, como direitos à privacidade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e liberdade religiosa. Moderatismo. Moderatismo prefere manter-se dentro da chamada janela de Overton, que é a faixa de discursos políticos socialmente aceitáveis para a população em geral. Na maioria dos casos, os moderados são apolíticos, o que significa que não se importam muito, mas têm sim um pouco de conhecimento sobre política. Capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação para o lucro. Suas características centrais incluem propriedade privada, livre mercado, competição, divisão do trabalho e cooperação social. Socialismo. Socialismo é um termo guarda-chuva, pois existem muitos tipos de socialismo. No sentido clássico, se refere à ideologia que sugere a tomada de poder pela classe trabalhadora, transformando-se em uma ditadura do proletariado, uma etapa transicional para o comunismo, onde os meios de produção são de propriedade dos trabalhadores e a burguesia é extinta como classe social. Socialismo na era moderna, dentro de um sistema democrático, advoga pelo autogerenciamento democrático dos trabalhadores, alta tributação sobre os ricos e nacionalização de partes importantes da indústria, onde seus valores-chave é a propriedade social. Sindicalismo. Parente do socialismo, acredita que a sindicalização da força de trabalho, o estabelecimento de organizações locais descentralizadas revolucionárias chamadas de sindicatos, e os avanços das demandas dos trabalhadores por meio de greves e ações diretas são os melhores métodos para alcançar uma sociedade socialista. Uma vez que uma sociedade pós-capitalista é alcançada, um congresso ou comunidade de sindicatos seria criado para representar os muitos sindicatos ou áreas da economia perante um governo central. Corporativismo. Corporativismo defende a organização da sociedade em diferentes setores do emprego, como agricultura, militar, engenharia, etc., para os quais as pessoas são designadas com base em seus interesses e habilidades. Acredita em um sistema de regulamentação de classes cruzadas, no qual trabalhadores, empregadores e Estado negociam entre si para administrar a economia de maneira mais eficiente e satisfatória, teoricamente atendendo todas as partes envolvidas. Não se refere a um sistema político dominado por grandes interesses empresariais. Isso seria uma corporatocracia. Libertarianismo. Libertarianismo valoriza a liberdade como um valor central e busca maximizar a autonomia e a liberdade política. Defende o governo muito limitado e acredita nos mesmos princípios do liberalismo, como igualdade perante a lei e os princípios básicos da vida, liberdade e propriedade. Separatismo. Também conhecido como secessionismo, procura estabelecer uma nação, país, estado soberano ou governo separado de uma nação já existente. Comunismo. Comunismo gira em torno da propriedade comum dos meios de produção, distribuição e troca, que aloca produtos para todos na sociedade com base na necessidade. Uma sociedade comunista não tem propriedade privada, classes sociais ou Estado. Feminismo. Feminismo tem como objetivo definir e estabelecer a igualdade política, econômica, pessoal e social dos sexos. Defende que as sociedades priorizam o ponto de vista masculino e tratam as mulheres injustamente. Esforços para mudar isso incluem combater estereótipos de gênero e melhorar oportunidades educacionais e profissionais para as mulheres. Anarquismo. Anarquismo é uma ideologia que advoga por uma sociedade sem governantes ou autoridade constituída. Defende a substituição do Estado por sociedades sem Estado e associações voluntárias livres. Ambientalismo. Ambientalismo, às vezes chamado de política verde, é um termo usado para representar uma variedade de ideologias que acreditam que a natureza deve ser um fator significativo na tomada de decisões de políticas públicas, seja aumentando a reciclagem, diminuindo as emissões de gás carbônico, impedindo a poluição da água e etc. Populismo. Populismo se concentra em atrair um grande número de pessoas e suas sensibilidades, acreditando que o que as massas querem deve ser o que as massas obtêm. Pode assumir muitas formas, pois seu único requisito é representar o movimento pelas pessoas e para as pessoas, muitas vezes sendo associado a democracias devido à sua dependência de apoio popular. Republicanismo. Republicanismo é uma ideologia centrada em um sistema de governo não hereditário e em oposição ao monarquismo, concedendo poder político aos cidadãos em um Estado organizado, como uma república. Progressismo. Progressismo afirma que a herança proveniente do passado não deve ser considerada sagrada e deve ser vista como menos importante do que o progresso social. É basicamente o oposto do conservadorismo. Imperialismo. Imperialismo acredita que um país deve expandir seu poder ou influência por meio de ação militar. Já foi muito popular e já foi considerado um moderatismo, mas diminuiu em popularidade ao longo dos anos. Imperialismo é conhecido por sua advocacia pela guerra e pela crença de que as nações poderosas devem governar sobre as mais fracas. Egalitarismo. Egalitarismo é uma corrente de pensamento que se baseia no conceito de igualdade social, priorizando-a para todas as pessoas, de modo em que todos os cidadãos de um Estado devem receber direitos e tratamentos iguais perante a lei. Transhumanismo. Transhumanismo acredita que todos devem se aprimorar com tecnologia para superar os desafios mais básicos e complexos da humanidade. O objetivo final é que todas as pessoas alcancem a imortalidade e uma mente e corpo incrivelmente avançados. Comunitarismo. Comunitarismo é uma ideologia que enfatiza o bem-estar da comunidade como unidade social primária. Normalmente destaca que o binário esquerda-direita na política está limitando o progresso político e
e argumenta que políticas de ambos os lados do espectro são complementares e necessárias para beneficiar a comunidade. Autoritarismo. Autoritarismo é uma forma de governo caracterizada por um poder forte, geralmente centralizado, que exige obediência à autoridade e possui liberdades políticas e civis limitadas. Por exemplo, a maioria das monarquias clássicas é uma forma de autoritarismo, onde o governante de um país autocrático prende e persegue seus opositores. Fascismo. Fascismo diz que as pessoas são fracas, divididas, mas unidas sob uma bandeira elas são fortes, seja ela de um estado, nação, exército ou qualquer coisa do tipo. É autoritário, o que significa que é caracterizado por um governo controlador, que rejeita a ideia de votação entre vários partidos. Envolve um poder central forte, que geralmente se refere a um ditador, rejeitando a separação de poderes. O fascismo também é ultranacionalista, acreditando que uma nação não deve se importar com os direitos de outras nações e que deve beneficiar a si mesma. O ultranacionalismo geralmente coexiste com o militarismo, que é a ideia de que uma nação deve ter um exército poderoso o suficiente para expandir os interesses e valores nacionais. O fascismo reprime a oposição usando métodos coercitivos, acredita em uma hierarquia social natural e promove a recusa de interesses individuais pelo bem percebido da nação ou raça. Nazismo. Nazismo é uma forma de fascismo com foco em sua ideologia racista, que diz que a raça ariana é superior. Acredita que a raça ariana deve governar o resto do mundo, para torná-lo melhor, sendo assim ultranacionalista. Para ser classificado como ariano pelos nazistas, você precisa ser branco, heterossexual, mental e fisicamente apto, não covarde e não judeu. Se considerado não ariano, é chamado de unmask, que significa sub-humano. O nazismo também gosta de eugenia, um conjunto de crenças e práticas que visam melhorar a qualidade genética de uma população humana. Por esse motivo, pessoas com doenças hereditárias são consideradas inúteis e foram mortas ou enviadas para campos de concentração, pois eram consideradas indignas de vida. O nazismo também odeia homossexuais, considerando-os unmasked. Bolivarianismo. O bolivarianismo é um movimento político que visa a união da América Latina contra o imperialismo norte-americano. Sua proposta inclui a distribuição equitativa de riquezas naturais e a promoção da democracia popular. No entanto, na prática, acabou se transformando em um socialismo moderado, embora não seja socialista em sua essência. Panafricanismo. O panafricanismo é uma corrente que advoga pela união cultural e política entre os africanos e seus descendentes, tanto dentro quanto fora da África. Seu objetivo é promover a unidade da raça negra para melhorar a qualidade de vida de todos os africanos. Esse movimento é responsável pelo uso frequente de cores verde, amarelo e vermelho nas bandeiras africanas. Tem uma conexão forte com a luta de classes. Panarabismo. O panarabismo é formado para países que têm descendência árabe, principalmente os países no norte da África. Essas nações participam de ambos os movimentos, o que explica a presença frequente de cores vermelha, preta e branca nas bandeiras do Oriente Médio. Terceiro mundismo. O terceiro mundismo está estritamente relacionado ao panafricanismo e ao panarabismo. Surgiu durante o auge da Guerra Fria com países que rejeitavam tanto o primeiro mundo, Estados Unidos, quanto o segundo mundo, União Soviética. Essas nações buscavam uma via independente para o desenvolvimento. Monarquismo. Os monarquistas geralmente acreditam na autoridade de um rei ou família real para governar um país. Embora o grau de poder do monarca possa variar, a fundamentação frequentemente se baseia no direito divino. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e deixa o like para ver os próximos.